Olá pessoal, meu nome é Concércio e esse é o 11º vídeo das histórias da Bíblia. Continuando hoje em Gênesis no capítulo 34 com a história de Jacó. Você se lembra que no último vídeo nós terminamos quando Jacó volta são e salvo para Canaã, arma acampamento perto da cidade de Siquém e compra esse terreno dos filhos de Hamor, pai de Siquém. No capítulo 34 agora, começamos a história quando Diná, filha de Jacó com Lia, sai pela terra para conhecer as filhas da terra. Siquém, que era filho de Hamor, viu Diná e forçou ela a se deitar com ele e humilhou. Só que depois que ele estuprou a Diná, ele ficou totalmente apaixonado por ela. Chegou para o pai dele e falou: consegue essa mulher para mim como esposa que eu quero casar com ela. Jacó ficou sabendo que Diná tinha sido violada e ficou muito irritado. Os filhos dele ainda estavam no campo e quando voltaram, ele contou e eles ficaram totalmente aborrecidos e com ódio. Nisso, Hamor e Siquém foram falar com Jacó. E Hamor disse a Jacó: a alma de Siquém, meu filho, ficou totalmente apegada à alma da sua filha Diná. Eu te peço que a entregue a ele por esposa. Sejam nossos parentes, nós vamos dar as nossas filhas a vocês e vocês vão dar as suas a nós e podem habitar na terra e negociar nessa terra e ser um povo junto conosco. Siquém também falou para Jacó e os irmãos da Diná: eu aumentarei o dote e todas as dádivas e dou o que vocês me pedirem mais, que eu ache graça aos seus olhos e vocês me deem ela como esposa. Então os filhos de Jacó responderam enganosamente para Hamor e Siquém: nós não podemos dar a nossa irmã a vocês porque vocês não são circuncidados. Seria uma vergonha para nós. A única condição para nós consentirmos é que todo o homem da sua cidade seja como nós, circuncidado. Então nós podemos tomar suas filhas, vocês podem tomar as nossas e nós vamos ser um povo. E essa palavra agradou a Hamor e Siquém. Eles voltaram para a cidade, anunciaram a todo o povo o seguinte: esses homens que vieram habitar na terra são pacíficos. Eles consentiram em se tornar um povo conosco se nós nos circuncidarmos como é o costume deles. Aí nós podemos tomar as suas filhas, eles tomarão as nossas e vão habitar e negociar em nossa terra. E todo o gado e rebanho deles vão ser nosso também. Então todos os homens da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, eles ainda estavam sentindo dores por causa da circuncisão. Naquela época, a operação não tinha instrumento cirúrgico e nem anestesia. Era uma operação bem agressiva. Então, 3 dias mais tarde, eles ainda estavam doloridos. Simeão e Levi, que eram o segundo e terceiro filho de Jacó, pegaram em espadas, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens da cidade, inclusive Hamor e Siquém, e tiraram Diná da casa de Siquém. Saquearam toda a cidade, levaram todos os rebanhos que estavam na cidade e estavam no campo, os bois, os jumentos, todos os bens de todas as casas, e ainda levaram as mulheres e os meninos como escravos. Quando Jacó ficou sabendo, ele ficou muito perturbado e disse: vocês vão fazer com que todos os povos dessa terra nos odeiem. Eles vão nos perseguir, vão destruir a nossa casa. E aí eles responderam para Jacó: o que nós deveríamos ter feito? Deixar que eles tratassem a nossa irmã como uma prostituta? Então agora no capítulo 35, Deus fala com Jacó: levanta e vai até Betel e faz ali um altar onde eu apareci a você quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó reuniu todo o povo da casa dele e falou: vamos jogar fora todos os ídolos, todos os objetos e outros deuses, brincos, colares, tudo, e vamos para Betel fazer um altar em homenagem ao Senhor. Eles reuniram tudo que tinham, entregaram para Jacó, ele escondeu num carvalho em Siquém e eles foram para Betel. Quando ele partiu, caiu o temor de Deus sobre todos os povos das cidades em redor e ninguém seguiu Jacó. Ele foi tranquilo até Betel, chegou lá e construiu o altar em homenagem a Deus. Lá em Betel, Débora, ama de Rebeca, mãe de Jacó, faleceu e foi sepultada debaixo de um carvalho que ele deu o nome de Alon-Bacute. Depois que voltou, Deus apareceu novamente para Jacó, o abençoou de novo e disse:
o teu nome é Jacó, mas você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica. Uma multidão de nações vão sair de ti e reis vão sair de ti. Vou dar a você e aos seus descendentes a terra que dei a Abraão e a Isaque. Então Deus se retirou e Jacó construiu uma coluna para marcar o lugar onde Deus tinha aparecido e conversado com ele. Depois disso, eles partiram de Betel e foram para Efrata. Quando estavam quase chegando, Raquel, que estava grávida, deu à luz ao 12º filho de Jacó. Só que ela teve complicações no parto e faleceu. Jacó colocou o nome do menino de Benjamim, e Raquel foi sepultada na estrada para Efrata, onde Jacó colocou uma coluna para marcar sua sepultura. Depois eles desceram e armaram tendas em Migdal-Eder. Só que lá, Ruben, que era o filho mais velho de Jacó, se deitou com Bila, a serva de Raquel. Jacó ficou sabendo. Agora, do versículo 23 ao 26, tem a lista dos 12 filhos de Jacó, que vão ser mais tarde conhecidos como as 12 tribos de Israel. Os 5 primeiros filhos foram com Lia, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Depois, com Bila, serva de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Depois, com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Depois, mais 2 filhos com Lia, Isacar e Zebulon. Diná nasceu depois de Zebulon. E, finalmente, na sua velhice, ele teve com Raquel, José e Benjamim. Depois do episódio de Ruben em Migdal-Eder, Jacó foi visitar o seu pai nos carvalhais de Mamre, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Isaque estava com 180 anos e faleceu. Foi sepultado pelos seus filhos Esaú e Jacó. No capítulo 36, nós temos a lista dos descendentes de Esaú, que era o filho mais velho de Isaque. Só que ele não é contado como primogênito, porque vendeu o seu direito à primogenitura para Jacó em troca de um ensopado. Vocês lembram dessa história. Mesmo assim, a sua descendência é listada nesse capítulo. E no versículo 6 fala que Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas da sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, e se afastou de Jacó e mudou para outra terra. Ele foi habitar no Monte Seir. Esaú também foi conhecido como Edom, e mais tarde, quando nós ouvirmos falar dos idumeus, nós vamos saber que eles são os descendentes de Esaú. Agora no capítulo 37, nós começamos a história de um dos filhos de Jacó, o José. Quando Jacó habitava na terra das suas peregrinações em Canaã, os seus filhos cuidavam do gado. José tinha 17 anos e ficava indo e voltando e trazendo as más notícias a Jacó. Israel, que é Jacó, amava muito mais José do que seus outros filhos e fez até uma túnica toda colorida para ele. Seus irmãos, quando viram que Jacó amava mais José, ficavam com ódio dele e nem conseguiam conversar com ele normalmente. E para piorar a situação, José teve um sonho e veio contar aos seus irmãos. Eu sonhei que nós estávamos no campo colhendo e juntando feixes, e o meu feixe se levantou, os seus feixes se curvaram para o meu. E os irmãos dele falaram assim: quer dizer então que você vai reinar sobre nós? Vai ter domínio sobre nós? E ficavam ainda com mais ódio dele. Né? E teve ainda outro sonho e contou para os seus irmãos e contou também para o pai. E disse: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. E o pai dele falou assim: você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar perante você? E os seus irmãos ficavam morrendo de inveja e de ódio dele. Mas o pai guardava essas coisas todas no coração. Então um dia seus irmãos foram apacentar o gado em Siquém. E o pai dele chamou José e disse: vai lá olhar como estão as coisas com seus irmãos e volta para me trazer notícias. Ele partiu para Siquém, mas chegou lá, não encontrou ninguém. Perguntou ao homem que estava por lá e ele disse: ouvi eles dizerem que iam para Dotã. Então José foi para Dotã atrás dos seus irmãos. Quando seus irmãos viram de longe ele chegando, disseram: olha lá vem o sonhador. E conspiraram contra ele. Disseram: vamos matar o José e jogar ele numa cisterna.
E o Rúben, o filho mais velho, falou, não, peraí, não vamos ficar com o sangue dele sobre nós, joga ele numa cisterna e deixa ele lá. Na verdade, ele estava pensando em voltar mais tarde e tirar o José de lá e devolver para o pai. E saiu para cuidar do gado. Enquanto isso, os irmãos pegaram o José, tiraram a túnica dele e jogaram numa cisterna que não tinha água. Ele ficou lá gritando, pedindo para sair, e os irmãos sentaram para comer. Quando eles estavam comendo, viram que estava chegando uma caravana de ismaelitas, com camelos cheios de especiaria, bálsamo, mirra, tudo para vender no Egito. Se vocês não se lembram, ismaelitas são os descendentes de Ismael, irmão de Isaac, aquele filho que Abraão teve com Hagar, a serva egípcia de Sara. Quando Judá viu a caravana chegando, disse para os seus irmãos, por que nós não vendemos José para eles e deixamos eles dar um fim nele? Pelo menos nós vamos lucrar alguma coisa com isso. Os seus irmãos concordaram e eles venderam o José por 20 peças de prata. Quando Rúben voltou e não achou José na cisterna, ele desesperou. Então os seus irmãos pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, rasgaram a túnica, derramaram o sangue sobre ela e mandaram para Jacó, seu pai, perguntando, encontramos essa túnica, vê se é do seu filho ou não. E Jacó, quando viu aquilo, falou, nossa, é a túnica de José. Um animal selvagem pegou ele e despedaçou. E ele morreu de tristeza, rasgou sua roupa, colocou um pano de saco e ficou chorando. E ninguém conseguia consolar Jacó. Ele falou, não, eu vou chorar até a morte. E nisso, os ismaelitas chegaram ao Egito e venderam o José para o capitão da guarda do faraó, um sujeito chamado Potifar. Mas essa história nós vamos continuar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.